A guerra na Ucrânia atingiu um ponto crítico. Após meses de conflito intenso, o campo de batalha permanece dinâmico. Os aliados da Ucrânia estão considerando fornecer mísseis de longo alcance. Esta decisão tem implicações significativas, pois pode alterar o curso da guerra. A possível chegada dessas armas gerou um debate intenso, levantando questões sobre a escalada do conflito e o potencial para um confronto mais amplo. Os riscos são altíssimos. A Ucrânia luta pela sua sobrevivência como nação. A Rússia procura consolidar o seu controle sobre o território ucraniano. O resultado desta guerra terá consequências duradouras para a Europa e para a ordem internacional. O mundo observa atentamente o desenrolar deste conflito, na expectativa por uma resolução. O fornecimento de mísseis de longo alcance não é apenas um cálculo militar. É uma jogada complexa no xadrez geopolítico. Reflete o compromisso do Ocidente em apoiar a defesa da Ucrânia e também destaca o delicado equilíbrio de dissuadir uma maior agressão russa. As sessões seguintes aprofundam as nuances desta decisão crucial e suas potenciais ramificações. O conflito na Ucrânia é um lembrete da fragilidade da paz. Ele destaca a importância da cooperação internacional e a necessidade de diplomacia e diálogo. O mundo precisa se unir para encontrar uma solução pacífica para este conflito. O futuro da Ucrânia e da própria Europa está em jogo. A resposta do Ocidente à guerra na Ucrânia tem sido multifacetada, incluindo sanções econômicas, ajuda humanitária e apoio militar. No entanto, a Ucrânia enfrenta uma lacuna crítica na sua capacidade de atingir alvos russos a longa distância. Esta limitação dificulta os seus esforços para defender o seu território e conter a agressão russa. Os Estados Unidos e o Reino Unido estão agora a considerar fornecer à Ucrânia mísseis de longo alcance para suprir esta deficiência. Esta decisão não está a ser tomada de ânimo leve e envolve uma análise cuidada dos potenciais riscos e benefícios. Por um lado, fornecer à Ucrânia armamento mais avançado pode ajudar a dissuadir a Rússia e fortalecer as defesas ucranianas. Por outro lado, pode agravar o conflito e levar a uma guerra mais ampla. Os Estados Unidos e os seus aliados devem ponderar cuidadosamente esses fatores ao formularem a sua política. Os tipos de mísseis em consideração, Ataque-MS e Storm Shadow, são sistemas de armas sofisticados, capazes de atingir alvos a centenas de quilômetros de distância. Esta capacidade daria à Ucrânia uma vantagem significativa no campo de batalha, permitindo-lhe atingir centros de comando e controlo russos, linhas de abastecimento e outras infraestruturas críticas. O possível fornecimento desses mísseis representa uma escalada significativa no apoio ocidental à Ucrânia. É um sinal claro para a Rússia de que o Ocidente está preparado para tomar medidas adicionais para ajudar a Ucrânia a se defender. Ainda não se sabe como a Rússia responderá a este desenvolvimento, mas certamente aumentará ainda mais as tensões entre a Rússia e o Ocidente. O ATACMS, Sistema de Mísseis Táticos do Exército, e o Storm Shadow são dois sistemas de mísseis distintos, com capacidades únicas. O ATACMS, produzido pelos Estados Unidos, é um míssil superfície-superfície lançado da plataforma HIMARS, sistema de foguetes de artilharia de alta mobilidade, já fornecido à Ucrânia. Com um alcance de até 300 quilômetros, o ATACMS pode atingir o interior do território controlado pela Rússia, visando infraestruturas críticas e recursos militares. Sua precisão e poder de fogo o tornam um sistema de armas formidável, capaz de interromper as operações russas. O Storm Shadow, desenvolvido em conjunto pelo Reino Unido e França, é um míssil de cruzeiro lançado do ar. Lançado de aeronaves, o Storm Shadow possui capacidades furtivas, tornando-o difícil de ser detectado por sistemas de radar inimigos. Seu longo alcance, superior a 560 quilômetros, permite que ele atinja alvos muito além das linhas de frente, incluindo ativos de alto valor e centros de comando.
A precisão do Storm Shadow e a capacidade de penetrar nas defesas inimigas o tornam um trunfo valioso em ambientes desafiadores. A potencial introdução dos mísseis ATACMS e Storm Shadow no conflito da Ucrânia pode impactar significativamente a dinâmica do campo de batalha. Esses sistemas avançados forneceriam à Ucrânia um alcance estendido, permitindo-lhe atingir alvos russos que antes estavam fora de alcance. A capacidade de atingir centros logísticos, centros de comando e concentrações de tropas russas pode interromper as operações russas e potencialmente mudar o equilíbrio de poder. No entanto, é crucial reconhecer que a eficácia desses sistemas de mísseis depende de vários fatores, incluindo coleta de inteligência, seleção de alvos e contramedidas russas. A Rússia possui sistemas de defesa aérea e capacidades de guerra eletrônica que podem potencialmente interceptar ou interromper esses mísseis. O sucesso do ataque MS e do Storm Shadow no teatro ucraniano dependeria de uma interação complexa de fatores e não deve ser visto como uma mudança de jogo garantida. Os Estados Unidos, embora inabaláveis no seu apoio à Ucrânia, são cautelosos em relação ao fornecimento de mísseis de longo alcance. A administração Biden enfrenta a possibilidade de escalada, temendo que o fornecimento de tais armas possa provocar uma resposta desproporcional da Rússia. O espectro de um conflito mais amplo, potencialmente arrastando a NATO para um confronto direto com a Rússia, pesa fortemente na tomada de decisões dos EUA. Uma das preocupações principais é o risco de erro de cálculo. A Rússia alertou repetidamente contra o fornecimento de armas de longo alcance à Ucrânia, considerando tais ações como ultrapassar uma linha vermelha. A retórica do Kremlin, frequentemente belicosa e imprevisível, aumenta a ansiedade sobre uma potencial escalada. Os decisores políticos do Zilekirill devem calibrar cuidadosamente sua resposta para evitar desencadear inadvertidamente um conflito mais amplo. Além disso, os Zilekirill permanecem cautelosos em se envolver diretamente no conflito. Embora forneça ajuda militar e compartilhamento de inteligência, a administração Biden tem afirmado consistentemente que não irá destacar tropas americanas para a Ucrânia. O fornecimento de mísseis de longo alcance, embora não seja uma intervenção militar direta, pode ser percebido pela Rússia como uma escalada significativa, potencialmente aproximando os Zilekirill do conflito. Os Zilekirill também enfrentam a possibilidade de consequências imprevistas. O fornecimento de mísseis de longo alcance pode encorajar a Ucrânia a intensificar suas operações militares, potencialmente visando o território russo. Tais ações podem provocar uma resposta dura da Rússia, levando a um ciclo perigoso de escalada e contra-escalada. Os Zilekirill devem considerar cuidadosamente as potenciais ramificações de suas ações e esforçar-se para gerir os riscos de forma eficaz. Seção 5. Resposta da Rússia. Condenação e preparações defensivas. A Rússia respondeu à potencial implantação de mísseis de longo alcance para a Ucrânia, com a previsível condenação e uma enxurrada de preparativos defensivos. O Kremlin, por meio de seus vários porta-vozes e meios de comunicação controlados pelo Estado, emitiu avisos severos, rotulando a transferência potencial de tais armas como um ato provocativo e desestabilizador. Eles argumentam que fornecer à Ucrânia a capacidade de atacar o interior do território russo cruza uma linha vermelha e corre o risco de levar o conflito a um novo e perigoso nível. Em antecipação à possível chegada de mísseis de longo alcance, a Rússia tem fortalecido ativamente suas defesas aéreas dentro e ao redor da Ucrânia. Isso inclui a implantação de sistemas adicionais de mísseis terra-ar S-400 e S-300, conhecidos por seu longo alcance e capacidade de engajar vários alvos simultaneamente. Esses sistemas visam criar uma cobertura defensiva mais robusta, tornando mais desafiador para as forças ucranianas penetrarem no espaço aéreo russo e atingir alvos de alto valor. Além disso,
A Rússia intensificou seus esforços de guerra eletrônica, implantando sistemas projetados para bloquear, interromper e enganar os sistemas de radar e comunicação do inimigo. Esses esforços visam degradar a eficácia de mísseis de longo alcance, tornando mais difícil para eles adquirirem e atingirem seus alvos pretendidos. Ao combinar defesas aéreas aprimoradas com capacidades de guerra eletrônica, a Rússia procura criar um sistema de defesa em camadas para mitigar a ameaça representada por mísseis de longo alcance. A resposta da Rússia à potencial implantação de mísseis de longo alcance para a Ucrânia destaca os altos riscos envolvidos nesta decisão. A retórica e os preparativos militares do Kremlin indicam disposição para aumentar ainda mais a situação, caso considere necessário. A comunidade internacional deve permanecer vigilante e se engajar em esforços diplomáticos para administrar as tensões e evitar que o conflito saia do controle. Seção 6. Mudando o campo de batalha. O impacto potencial dos mísseis de longo alcance. A introdução de mísseis de longo alcance no conflito da Ucrânia tem o potencial de remodelar significativamente a dinâmica do campo de batalha. Esses sistemas de armas, com seu alcance estendido e capacidades de ataque de precisão, podem alterar o cálculo operacional para as forças ucranianas e russas. As sessões a seguir explorarão 3 áreas principais onde os mísseis de longo alcance podem ter um impacto profundo: interromper a superioridade aérea russa, atingir linhas de suprimentos e reforçar as ofensivas terrestres ucranianas. O conflito em andamento demonstrou a importância do poder aéreo. A força aérea da Rússia, embora não tenha alcançado a superioridade aérea completa, utilizou sua vantagem para conduzir ataques aéreos contra posições e infraestrutura ucranianas. Mísseis de longo alcance, particularmente aqueles capazes de atingir bases aéreas e instalações de radar, podem desafiar essa dinâmica. Ao atacar bases aéreas russas e infraestrutura de apoio, a Ucrânia pode degradar a capacidade da Rússia de conduzir operações aéreas de forma eficaz, potencialmente nivelando o campo de jogo no domínio aéreo. A logística desempenha um papel crucial na sustentação das operações militares. A vasta rede logística da Rússia, que se estende de suas regiões fronteiriças ao território ucraniano, provou ser vulnerável a ataques ucranianos. Mísseis de longo alcance podem explorar ainda mais essa vulnerabilidade, atingindo centros logísticos importantes, depósitos de munição e rotas de transporte. Interromper o fluxo de suprimentos e reforços pode prejudicar significativamente a capacidade da Rússia de sustentar suas operações militares, potencialmente inclinando o equilíbrio de poder em favor da Ucrânia. O fornecimento de mísseis de longo alcance pode fortalecer a capacidade da Ucrânia de conduzir operações ofensivas. Ao atingir centros de comando e controle russos, posições de artilharia e concentrações de tropas atrás das linhas inimigas, a Ucrânia pode criar condições favoráveis para o avanço de suas forças terrestres. A capacidade de degradar as defesas russas e interromper seu ritmo operacional pode ser fundamental em futuras contraofensivas ucranianas, potencialmente alterando o curso do conflito. Seção 7. Interromper a superioridade aérea russa. Uma nova era na defesa ucraniana? A possível chegada de mísseis de longo alcance, particularmente aqueles capazes de atingir bases aéreas russas dentro da própria Rússia, anuncia um ponto de virada potencial nos esforços da Ucrânia para conter a superioridade aérea russa. Embora não seja uma virada de jogo garantida, esses sistemas de armas oferecem à Ucrânia uma chance de lutar para nivelar o campo de jogo nos céus acima do campo de batalha. Ao atingir as fontes de poder aéreo russo, a Ucrânia pode interromper significativamente a capacidade da Rússia de conduzir operações aéreas de forma eficaz. Imagine um cenário em que as forças ucranianas, armadas com mísseis de longo alcance,
atingem e desabilitam com sucesso as bases aéreas russas, que abrigam caças e helicópteros de ataque. Tal ataque pode potencialmente derrubar uma parte significativa do poder aéreo da Rússia, pelo menos temporariamente. Essa trégua temporária forneceria às forças ucranianas uma janela de oportunidade para manobrar mais livremente, reforçar posições defensivas e conduzir contra-ataques sem a ameaça constante de ataques aéreos. Além disso, mísseis de longo alcance podem ser usados para atingir instalações de radar russas e sistemas de alerta precoce, cegando os olhos da rede de defesa aérea russa. Ao degradar a capacidade da Rússia de detectar ameaças recebidas, as forças ucranianas poderiam potencialmente explorar essas lacunas na cobertura de defesa aérea para conduzir suas próprias operações aéreas ou facilitar a penetração de caças fornecidos pelo Ocidente, caso essa decisão seja tomada. No entanto, é crucial reconhecer que a Rússia possui uma rede de defesa aérea robusta e em camadas. Atingir e neutralizar esses sistemas com sucesso exigiria planejamento sofisticado, inteligência precisa e um pouco de sorte. A Rússia, sem dúvida, adaptará suas táticas e defesas em resposta à ameaça potencial de ataques de mísseis de longo alcance, tornando-se um jogo de gato e rato contínuo entre a ofensiva ucraniana e a defesa russa. Seção 8. Visando as linhas de suprimento, paralisando a máquina de guerra russa. O ditado de que um exército marcha sobre o estômago permanece tão relevante hoje quanto era séculos atrás. A guerra moderna, embora tecnologicamente avançada, ainda depende fortemente da logística e do fluxo ininterrupto de suprimentos para sustentar as operações militares. A invasão da Ucrânia pela Rússia expôs as vulnerabilidades de sua rede logística, uma fraqueza que a Ucrânia explorou habilmente ao longo do conflito. Mísseis de longo alcance, com sua capacidade de atingir alvos nas profundezas das linhas inimigas, oferecem à Ucrânia uma oportunidade ainda maior de paralisar a máquina de guerra russa, cortando suas artérias logísticas. Imagine um cenário em que as forças ucranianas, armadas com inteligência precisa, desencadeiam uma saraivada de mísseis de longo alcance em centros logísticos importantes, depósitos de munição e instalações de armazenamento de combustível nas profundezas do território controlado pela Rússia. Esses ataques podem desencadear explosões devastadoras, engolfando suprimentos críticos em chamas e enviando ondas de choque através da máquina militar russa. Os efeitos em cascata desses ataques seriam sentidos ao longo de toda a cadeia de comando, à medida que as unidades russas nas linhas de frente se vissem sem munição, combustível e outros suprimentos essenciais. Além disso, mísseis de longo alcance podem ser usados para atingir pontes, linhas férreas e estradas principais usadas pelas forças russas para transportar tropas, equipamentos e suprimentos. Ao interromper essas redes de transporte, a Ucrânia pode desacelerar significativamente o movimento de reforços russos e restringir sua capacidade de manobrar com eficácia. Essa paralisia logística forçaria os comandantes russos a fazer escolhas difíceis, potencialmente colocando em risco suas operações ofensivas ou enfraquecendo suas posições defensivas. O impacto dessas interrupções logísticas se estenderia muito além do campo de batalha imediato. À medida que os militares russos enfrentam escassez e atrasos, o moral entre suas tropas pode despencar. A narrativa do Kremlin de uma vitória rápida e decisiva seria ainda mais prejudicada, potencialmente alimentando a dissidência interna e aumentando a pressão sobre a liderança russa para buscar um acordo negociado. Seção 9. Capacitando as ofensivas ucranianas. Um ponto de virada no conflito? O conflito em andamento na Ucrânia tem sido caracterizado por períodos de combates intensos, seguidos por calmaria relativa à medida que ambos os lados se reagrupam e se reabastecem. A Ucrânia, embora tenha se defendido com sucesso da invasão inicial da Rússia,
tem lutado para montar contraofensivas sustentadas capazes de libertar extensões significativas de território. A possível chegada de mísseis de longo alcance pode fornecer à Ucrânia o poder ofensivo de que ela precisa para mudar o rumo do conflito a seu favor. Imagine um cenário em que as forças ucranianas, armadas com mísseis de longo alcance, lancem uma operação ofensiva coordenada. Primeiro, eles visam centros de comando e controle russos, interrompendo as comunicações inimigas e semeando o caos entre suas fileiras. Simultaneamente, outros ataques de mísseis visam posições de artilharia russas, depósitos de munição e concentrações de tropas, enfraquecendo as defesas inimigas e criando vulnerabilidades que as forças terrestres ucranianas podem explorar. Com as defesas russas enfraquecidas e sua capacidade de coordenar efetivamente prejudicada, as forças terrestres ucranianas lançam um ataque multifacetado, liderado por tanques, veículos blindados e unidades de infantaria. O elemento surpresa, aliado à precisão e ao poder de fogo dos ataques de mísseis de longo alcance, permite que as forças ucranianas rompam as linhas russas e avancem rapidamente, libertando cidades e vilas anteriormente sob ocupação. O impacto psicológico de tal ofensiva, particularmente se resultar na libertação de território significativo, não pode ser exagerado. Seria um impulso moral muito necessário para as forças ucranianas e um golpe para o prestígio da Rússia no cenário mundial. Uma contra-ofensiva ucraniana bem-sucedida, possibilitada pelo uso estratégico de mísseis de longo alcance, poderia potencialmente forçar a Rússia a reconsiderar seus objetivos de guerra e criar uma abertura para um acordo negociado. Seção 10. O longo caminho a percorrer. Mísseis de longo alcance e o futuro da guerra. A introdução potencial de mísseis de longo alcance no conflito da Ucrânia representa um desenvolvimento significativo com implicações de longo alcance. Embora esses sistemas de armas ofereçam à Ucrânia uma chance de lutar para nivelar o campo de jogo e potencialmente alterar o curso do conflito, é essencial manter uma perspectiva realista. Mísseis de longo alcance não são uma bala de prata, e sua eficácia dependerá de uma infinidade de fatores, incluindo coleta de inteligência, seleção de alvos e contramedidas russas. O caminho a seguir permanece incerto, repleto de riscos e incertezas. A resposta da Rússia à implantação de mísseis de longo alcance permanece uma incógnita. Enquanto alguns analistas preveem uma resposta moderada, outros temem uma reação mais agressiva e imprevisível, potencialmente levando a um conflito mais amplo. A comunidade internacional deve permanecer vigilante, engajando-se em esforços diplomáticos para administrar as tensões e evitar que a situação saia do controle. O conflito na Ucrânia é uma tragédia para todos os envolvidos. É um lembrete gritante do custo humano da guerra e da necessidade urgente de uma resolução pacífica. Embora os mísseis de longo alcance possam desempenhar um papel significativo na configuração do equilíbrio de poder militar, em última análise, uma paz duradoura só pode ser alcançada por meio do diálogo, da diplomacia e do compromisso de encontrar uma solução política que aborde as preocupações legítimas de segurança de todas as partes envolvidas. O mundo observa com a respiração suspensa enquanto a situação na Ucrânia continua a se desenrolar. As decisões tomadas nas próximas semanas e meses terão consequências profundas, não apenas para a Ucrânia e a Rússia, mas para o futuro da Europa e da ordem internacional. É um momento para cabeças frias, pensamento estratégico e um compromisso inabalável em encontrar uma resolução pacífica para este conflito devastador.